Com o peso do saber que a vida é uma só, perder alguém próximo já se torna muito mais difícil que o normal. Agora, perder alguém sem saber o motivo e sem ter a real comprovação de que aquela pessoa já não está mais com vida, pode ser ainda pior. Sem informações sobre o paradeiro dessa pessoa, você vai atrás, e em uma exausta tentativa e falha de saber o que aconteceu, você finalmente descobre. E agora você está na mesma posição de perder a vida e ser esquecido pelo resto do mundo. Como sobreviver ao impensável? Como sobreviver no filme Until Dawn? Bom, se você é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me escutando pelo YouTube e gostar do episódio, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar um like para sempre receber os novos episódios. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast como Spotify, Apple Podcast, não esqueça de seguir o podcast para que você receba os novos episódios e avalie ele para que ele chegue a mais pessoas como você. E bom, sem muita enrolação, como sobreviver à noite no filme Until Dawn. Bom, para quem ainda não assistiu o filme, ele está disponível na Max HBO e ele é uma adaptação do jogo. O jogo ele foi lançado há alguns bons anos atrás, na verdade, se eu não me engano, foi em 2015, e é um filme até que interessante. Te faz pensar sobre o que você poderia fazer para sobreviver diante daquela dificuldade. Mas, sem dar spoilers sobre a trama dos personagens, qual estratégia você usaria para sobreviver? E é isso que você vai ter que pensar daqui em diante. Você está viajando pelas estradas que desenham o mundo. Quando entra em uma tempestade muito mais forte que o normal, dirigindo devagar e com cuidado, você chega a uma casa no meio do nada e, curiosamente, a chuva para. Ela se encerra por ali. No terreno da casa e um pouco mais adiante, você nota que não chove e que ao redor continua a mesma chuva, como se ali ela tivesse um limite. Tudo parece um pouco estranho, mas o que uma chuva esquisita poderia te afetar de certo ponto? Então você decide entrar na casa e nota que a casa é uma casa de exposição, é uma casa antiga e com artefatos de um tempo não muito distante do nosso. E é agora que começa o problema. Vasculhando alguns papéis, você descobre que o lugar se chama Glory Valley. Sem noção alguma do que realmente foi ou é aquele lugar, você continua a folhear e investigar o local. Até que alguns jornais antigos passam batido, mas neles contêm informações até que interessantes. Algumas décadas atrás, essa cidade ela era repleta de pessoas, e a economia local girava em torno de uma mina, da qual, por conta da escavação, a cidade inteira sucumbiu por conta de um deslizamento, totalizando em torno de mais de 1.100 mortos. Mesmo com essa informação passando sem sua total atenção, você nota que faz sentido, já que na casa tem muitas ferramentas expostas. Ferramentas, em geral, usadas para um trabalho de escavação, como uma picareta. Existe ainda um andar mais abaixo da exposição, que é uma casa normal, com utensílios normais, assim como energia em todo o local. Mais à frente, você vai notar um livro de registro de presença, e nota que por diversas vezes os mesmos nomes foram anotados algumas vezes e conforme eles foram sendo anotados, a caligrafia foi se tornando horrenda, quase como um rabisco. Já achando tudo muito estranho, você observa ainda uma parede com diversos cartazes, e esses cartazes são de pessoas desaparecidas. E antes que você pudesse esboçar uma reação à altura da bizarrice que tudo aquilo representou para você até agora, você ouve um estralo até que alto e um som de engrenagens. Ao correr para a sala, já anoitecendo, o som que você escuta é de uma ampulheta, que antes ela estava parada e agora ela vira ao contrário e começa a escorrer sua areia, marcando a passagem do tempo. Você agora está em um jogo. Eu não sei nem se essa seria a palavra certa, mas tudo agora depende de você e de quem está com você. Tudo depende se você vai conseguir ou não sair com vida desse lugar. A ampulheta, claro, ela tem seu significado. Ela marca 12 horas. E por 12 horas você vai ter que sobreviver. Mas sobreviver ao que exatamente? Calma que eu já vou chegar lá. É importante você ter em mente que na casa existem muitas coisas que vão te ajudar a passar a noite, como facas,
energia, meios de fazer fogo e até seus celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico. Eu já adianto que sair correndo para fora e tentar atravessar a chuva não é uma opção. Não existe meio para ter sucesso caso você opte por esse caminho. Então, o único meio para sobreviver é ficando ali e tentar criar a melhor estratégia possível, porque durante a noite, eventos que não deveriam fazer parte desse mundo vão fazer parte da sua noite. Esses seres que vão te caçar, eles são uma espécie de humanoides, com garras, presas e com capacidades físicas que vão além de um humano comum. Além de outras criaturas e com suas habilidades além da imaginação, como uma bruxa capaz de possuir quem desejar e ainda usar telecinese para mover objetos e pessoas. Apesar de, claro, já parecer difícil, você ainda tem tempo para fazer isso, ou seja, tempo para sobreviver. E apesar de variar de pessoa para pessoa, esse processo de quanto tempo você aguenta é de no máximo 13 noites. 13 noites porque cada vez que você morre, a noite reinicia para o ponto inicial. Quando a noite começou a tomar conta do céu e quando a ampulheta começou a fazer o som. Então, se você está sozinho, basta apenas ficar vivo até o amanhecer. Se você está com mais alguém e alguém, seja você ou outra pessoa, morrer nesse processo e um de vocês ainda permanecer vivo até o amanhecer, essa pessoa viva sai vivo. Mas os demais que morreram, eles ficam para fazer parte da noite. Ou seja, para a noite ser reiniciada, todos que estão participando têm que morrer. E se você quer que todos saiam vivos, então todos têm que se manter vivos até o amanhecer. E sim, você vai morrer. As noites elas têm acontecimentos aleatórios, não é porque algo aconteceu em uma noite que vai acontecer na noite seguinte, mas a questão é, o que acontece se você não conseguir ficar vivo até o amanhecer depois das 13 noites? O que é fazer parte da noite caso você acabe ficando por lá? Com o passar das noites, mudanças vão ocorrer no seu corpo. Mudanças humanamente bizarras. E com elas, suas características humanas também vão sumindo, como a sua memória, empatia, a vontade de continuar. Lembra dos nomes que eu falei que estavam escritos no livro de registro? Como a noite ela reinicia sempre no mesmo ponto quando a ampulheta começa a rodar, aqueles que coincidentemente estavam assinando o seu nome nesse momento voltam a esse ponto. E com o passar do tempo, como você vai perdendo a memória, muitas vezes eles já nem sabem quem são. Então eles não conseguem mais escrever os seus nomes. E caso não consiga sair vivo a tempo, sabe as criaturas que vão te caçar durante a noite de aparência humanoide? Você vai se tornar uma delas e permanecer por toda a eternidade ali, com seu corpo sendo usado como um monstro para ferir os próximos que vierem a esse local. Mas o que exatamente são esses seres? Bom, na América do Norte existiam algumas tribos que elas eram fortemente ligadas à natureza e à sua espiritualidade. E acreditavam que quando uma pessoa perdia sua humanidade por ganância e gula, por fim, ingerindo carne humana, acabava abrindo uma porta para que uma entidade pudesse possuí-la. Essas tribos, elas utilizavam rituais feitos por xamãs, dos quais ajudavam a afastar essas entidades. Esses rituais, eles podem até ser similares ao que a gente conhece como exorcismo. O curioso é que esses rituais eles eram usados não só por medo da criatura, mas também pela dificuldade e provavelmente impossibilidade de entender um modo de enfrentá-las cara a cara. Então, toda pessoa que não sai viva tem suas unhas transformadas em garras, seus dentes viram presas, sua pele fica com uma aparência de um cadáver e repleto de pelos e com uma fome insaciável por carne humana, se tornando um mendigo. Com a sua memória afetada, podem ter momentos em que você não saiba exatamente em que noite você se encontra. Então, para ter uma noção, basta apenas você olhar para o seu corpo. Os hematomas das mortes anteriores ficam no seu corpo, mesmo que de forma discreta. Ainda se não for o suficiente ou se você não conseguir chegar a uma conclusão, você pode utilizar seus aparelhos eletrônicos
Parece que, mesmo com um reset que te traz de volta à vida, aparelhos eletrônicos não sofrem alterações. Então, filmagens, fotos são armazenados, o que te possibilita usar para gravar e tirar fotos, para gerar estratégias ou até mesmo para marcar tempo e você não esquecer. Mas, como eles não sofrem alterações, é muito possível que a bateria ela fique correndo durante esse tempo. Então, é bem possível que chegue um momento, se você não conseguir sair logo, que você vai ficar sem bateria. Já do lado de fora da casa, você vai notar que, com o avançar das noites, a cidade que antes foi soterrada e basicamente não existe mais, agora está ressurgindo, como se, na verdade, ela fizesse parte de um plano já não mais humano, e agora, por você estar se aproximando desse plano, você consegue ter esse acesso. Independente da estratégia utilizada, saiba que na mata existem diversas armadilhas de caça, das quais são invisíveis a olho nu em momentos de dificuldade onde você está correndo pela sua vida. A água também, por algum motivo, ela faz com que os corpos acabem explodindo se ela for ingerida. Então, até é possível encher um recipiente e jogar na boca dos seres, é até uma possibilidade, eles vão explodir de todo jeito, mas é muito difícil por conta da agilidade dos Wendigos. Então, em uma troca cara a cara, a tendência é que um humano perca para um Wendigo. No filme, apesar de fortes, rápidos e resistentes, pareceu ser possível matá-los, com muito esforço e com um bocado de sorte, mas ainda existem outros meios de se defender. Apesar de não descrito em muitos lugares um método para matar um mendigo, além de, claro, os rituais que eu citei, muitas mitologias das quais o mendigo faz parte são mitologias que têm a natureza como algo sagrado, e algumas coisas da natureza poderiam causar danos mais graves a essas criaturas, que no caso seria o fogo. Em muitas crenças antigas, o fogo ele é visto como algo purificador, e seria menos trabalhoso criar fogo, já que a casa lhe proporciona essas ferramentas, do que sair na mão com dezenas e até centenas deles. Ficando vivo até o amanhecer, a chuva vai parar e você vai conseguir sair normalmente. Inclusive, durante a chuva, foi mostrada uma criatura gigantesca, impedindo que você também saísse, além da chuva, né, já ser meio impossível de sair por conta dela. Apesar de não parecer um mendigo, essa criatura gigantesca, e né, só foi uma silhueta na verdade que mostrou, não se pode desconsiderar a hipótese, visando que na mitologia os mendigos eles não param de crescer. Então é possível que fosse um, mas aí há quanto tempo ele está lá é algo absurdo. Ainda no filme, tinham diversos papéis com diversas criaturas, como por exemplo lobisomens. Parecia ali um material de estudo, porque no desenho tinha o lobisomem, tinha também a explicação ali dos ciclos lunares, como funcionava a transformação, então talvez era um material de estudo para identificar qual criatura ali que era exatamente o que tinha naquele lugar. Eu não descarto a possibilidade de ter outras criaturas no local. No jogo, até onde eu sei, eram só os mendigos, não tinha nenhum outro monstro, mas o filme, como é uma adaptação, poderia ter uma outra criatura, enfim. Mas como não foi mostrado, acaba ficando apenas como uma teoria. Tem um momento que uma das personagens ela encontra essa bruxa que acaba possuindo ela e faz com que ela mate seu amigo, o que obviamente é um problema, mas ela não deixou de ser caçada pelas criaturas. Então, por fim, ela acaba morrendo e tal, mas é para você se atentar que existem diversos métodos da noite te assolar, não é nem só de forma direta. Bom, antes de terminar, é válido lembrar que quando você sai vivo, todos os danos acumulados e alterações físicas que estavam ocorrendo por conta da transformação, eles são desfeitos. Claro, e isso se você sair vivo antes da transformação estar completa. Bom, antes de encerrar, eu queria falar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês já notaram, mas eu geralmente narro os episódios de duas maneiras. Uma é mais como uma conversa, onde eu me refiro diretamente a você, mas é de uma maneira ali mais como realmente uma conversa.
e o outro é como esse episódio. Apesar de no final eu ter feito um pouquinho parecido com o outro, geralmente alguns episódios eu narro como se fosse mesmo uma história, como se você estivesse nela. Eu sempre joguei RPG de mesa, sempre narrei, então às vezes para mim eu acabo fazendo desse jeito de modo automático. Seria até bom se tivesse um D20 aqui para jogar em algumas situações, mas do jeito que o meu D20 tá viciado em só cair um, capaz que eu ia me ferrar todo. Mas de qualquer maneira, era mais um questionamento para ver qual o jeito que vocês sim, não se entretêm mais, mas que jeito vocês acreditam que para vocês fica mais imersivo? Eu narrando como se fosse uma história, um RPG, incluindo vocês nela, ou vocês preferem um diálogo, uma conversa mais solta ali? Bom, de qualquer forma, comenta ou me manda mensagem no Instagram se você ouviu até aqui. Até a próxima e um beijão para vocês.